Olá, oitavo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos, todos estejam se cuidando, todo mundo esteja bem. Hoje vamos voltar aí para a nossa 16ª semana de trabalhos remotos. Vou dar continuidade a nossos estudos aí sobre população. E hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre os movimentos populacionais, sobre a mobilidade da população, tá? Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre migrações, sobre os deslocamentos da população, matéria bem legal, bem interessante, tá? Lembrando que nós estamos aí no capítulo 4 do volume 2, né, trabalhando sobre população e espaço, as dinâmicas demográficas mundiais, legal? Já falamos sobre vários aspectos da população, sobre distribuição da população, falamos sobre pirâmides etárias, falamos sobre conceitos demográficos, sobre crescimento da população, e agora vamos ver como que essa população se desloca aí no espaço. É muito interessante essa parte. Eu particularmente gosto muito dessa matéria, deste contexto ao estudar a população. Legal? Então espero que vocês gostem. Desculpem, qualquer coisa estou à disposição de todos, vocês sabem disso. Não deixem de me procurar, o importante é não passarmos para frente aí com dúvidas. Sempre podem me procurar, tá? Não deixem de fazer isso. Legal? Estou tentando posicionar o computador aqui. Vamos embora então. Eu vou precisar da minha canetinha. Eu vou precisar escrever algumas coisas. Vão ser poucas coisas, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Pessoal, o ser humano, desde que surgiu na face da Terra, ele é um ser migrante, tá? Quando eu falo migrante, né, eu quero dizer quem se desloca, tá bom? É aquele que se desloca no espaço. Então, a primeira coisa que eu vou contextualizar, que eu vou condicionar para vocês aqui, que migrações é o deslocamento da população motivado por fatores de atração e também por fatores de repulsão. Nós só vamos explicar cada um desses itens, tá? Então aqui, ó, deslocamento da população motivados por fatores de atração ou repulsão. Então, olha só. O ser humano, né, como eu estava falando, desde que ele surgiu na face da Terra, ele é um ser migrante, ou seja, ele se desloca. Quando o Homo sapiens surgiram há 200 mil anos atrás, os homens migravam o tempo todo, porque eles eram nômades. Os homens, eles viviam através da caça e da coleta. Eles eram caçadores e coletores, portanto eles eram nômades. Então eles precisavam migrar o tempo todo. Ok? Até aproximadamente aí 12 mil anos atrás, né, no período neolítico, né, quando ocorreu a Revolução Neolítica, nesse período o ser humano ele se fixou, né, porque ele desenvolveu a agricultura, ele se desenvolveu próximo às margens dos rios, né? Então ali ele conseguiu desenvolver a agricultura e a pecuária. E a partir disso ele passou por um processo que nós conhecemos e nós chamamos de sedentarização. Ele deixou de ser nômade. Porém, é importante nós frisarmos que até os dias de hoje nós mantemos essa característica
Ou seja, de realizarmos deslocamentos espaciais em busca o quê? De melhores condições de vida. Então o ser humano, mesmo que a gente tenha passado pelo processo de sedentarização, lá na Revolução Neolítica, lá no período Neolítico, quando nós passamos pelo processo de sedentarização, nós ainda realizamos o processo que? De deslocamento espacial. E esse deslocamento espacial sempre ele é resultado que ou ele está em busca que de melhores condições de vida, tá? Por quê? Tem locais que atraem mais as pessoas, são locais que têm fatores de atração, emprego, melhores condições de vida, mais trabalho, mais escolas. E tem locais, por exemplo, que são de repulsão, que expulsam as pessoas. Guerras, questões políticas, questões econômicas, tá? Então, é importante vocês pensarem aí que, né, até os dias de hoje nós mantemos aí essa característica, né, de realizarmos deslocamentos espaciais, ou seja, de realizarmos deslocamentos, né, de sermos seres migrantes, ok? Também é importante entendermos que as migrações são muito diferentes e muito diversas, tá? E elas podem ser classificadas segundo alguns critérios que eu vou ensinar para vocês logo logo. Então são vários tipos de migrações que existem no mundo. Mas antes eu preciso entender alguns conceitos. Eu já sei o que é migração, né? O que são migrações? E quando eu falo migrante, o que é migrante para vocês? Então, migrante nada mais é aquele que desloca. Então, um migrante é quem se desloca. Legal? E dentro esse que se desloca, ele sempre sai de algum lugar e ele entra em algum lugar. Então é neste contexto que surgem duas novas palavrinhas aqui, que nós vamos entender logo logo, que é o emigrante e o imigrante. O emigrante é sempre aquele que sai. E o migrante é sempre aquele que chega. Para você nunca mais esquecer a diferença de emigrante, aquele que sai, e o imigrante, aquele que entra em um país. O emigrante sai de um país, o imigrante entra num país. É só você lembrar quando começam as nossas lives, as nossas aulas. Quando o professor entra ao vivo na aula, você faz o quê? Eu sou o imigrante, porque eu estou entrando. Quando eu saio da aula, quando eu termino a aula, você... porque eu saí, eu fui o emigrante. Então, o I, você desanimou. Porque eu entrei. Você ficou feliz porque eu saí. Tá bom? Então, não esqueça disso. Tá? Então, vamos entender aqui como nós podemos classificar, então, né, quais são os tipos de imigração que nós temos, os tipos de migrações que nós temos na sociedade. Olha só, os tipos de migração elas podem ocorrer quanto ao espaço, quanto à duração, quanto à forma ou quanto à sua legalidade. Quanto ao espaço, ela quer dizer quanto ao espaço de deslocamento. Uma migração ela pode ser interna. O que é uma migração interna? Quando ela ocorre dentro de um mesmo país. Eu saí de Minas Gerais, fui para São Paulo. De São Paulo eu fui para o Maranhão. Do Maranhão fui para o Amazonas. Então, a migração ela pode ser quanto ao espaço de deslocamento dentro de um mesmo país. Aí ela é uma migração interna. Só que existe também um tipo de migração que é a migração externa. A migração externa é quando eu me destino a outro país. Eu saí do Brasil e fui para a Argentina. Eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Então é uma migração
externa. E dentro da migração externa, que eu vou dar origem ao imigrante, que eu ensinei para vocês, e ao emigrante. Legal? Então aqui, ó, chega, quem chega, e o emigrante é quem sai. Então quando eu, aqui ó, vamos supor que eu vou mudar para os Estados Unidos. Do ponto de vista do Brasil, eu sou um emigrante, porque eu estou saindo do Brasil. E quando eu chego nos Estados Unidos, do ponto de vista dos Estados Unidos, eu sou um imigrante, porque eu estou chegando. Então, a migração pode ser quanto ao espaço de deslocamento, olha aí, né? Ela pode ser interna, dentro do mesmo país, ou pode ser externa, tá? Quando eu me destino a outro país. Mas a migração ela também pode ser quanto à sua duração. E uma migração quanto à sua duração, a gente também pode dividir ela de duas formas. Ela pode ser uma migração definitiva. O que é uma migração definitiva? Quando não tem prazo determinado, eu não tenho expectativa de retorno. Eu vou morar, por exemplo, nos Estados Unidos e não tenho expectativa de retornar para o Brasil. Então é uma migração definitiva. Legal? Então eu também posso ter uma migração quanto à duração, que ela pode ser temporária. O que é uma migração temporária? Quando ela tem um prazo para o retorno, significa o quê? Que eu vou para um país para trabalhar durante um tempo, eu vou ficar 1 ano lá nos Estados Unidos e depois vou retornar para os Estados Unidos. Ou então você sai do Brasil, vai fazer um intercâmbio lá na França, fica lá durante 6 meses e depois retorna para o Brasil. Esse é um tipo de migração que nós chamamos de temporária, porque ela tem um prazo para o retorno. Depois de um determinado tempo, você volta. Ok? A migração também, ela pode ser quanto à sua forma. Como assim uma migração pode ser quanto à sua forma? Ela pode ser voluntária, né, que nós chamamos de espontânea. Espontânea. O que é uma migração espontânea, pessoal? Ela é quando ocorre livremente, por vontade própria. Eu escolho ir. Não, eu quero ir para os Estados Unidos e morar lá. Então, eu escolhi. Ela é espontânea. Ela é o quê? Voluntária. Eu escolhi fazer isso. Tá bom? Eu escolhi livremente. Ninguém escolheu para mim isso. Mas uma migração, ela também pode ocorrer de forma o quê? Forçada. Como que uma migração pode ocorrer de forma forçada, pessoal? Quando existe, por exemplo, um risco de sobrevivência, né, em um determinado país, e aí eu sou obrigado a ir para um outro lugar. Tá? Por exemplo, se eu sou perseguido em um país por conta da minha religião, né, por conta do que eu penso politicamente, e aí eu sou obrigado a ir para outro país. Esse é um tipo de migração chamado forçado, tá bom? Eu sou obrigado a ir para um país, então eles vão me matar no meu país, tá? Existe também uma outra forma de migração, que é a chamada controlada. Como que ocorre essa migração controlada, pessoal? É aquela que existe um controle na entrada e um controle na saída do país. Por exemplo, para você entrar nos Estados Unidos, existe um controle. Então, os Estados Unidos, ele controla quem entra no país. A Coreia do Norte, por exemplo, ela controla quem pode ou não pode sair do país. Tá bom? Então, esse tipo de migração, né, é um tipo de migração controlada, de quem pode entrar, por exemplo, e de quem pode sair. Legal? E eu também posso ter, por último, né, tipo de migração, a migração quanto à sua legalidade. Uma migração quanto à sua legalidade, ela quer dizer o quê? Que uma migração, você pode ir para um país
de forma documentada. Isto é, você foi para um país, você foi para os Estados Unidos de forma autorizada, você foi com os documentos, com o visto, por exemplo, do país. Os Estados Unidos autorizou você ir para lá. Então você foi de forma documentada. E você também pode ir para um país, o nome é meio feio, mas é assim mesmo, de forma indocumentada. Indocumentada. Quando você vai para um país de forma indocumentada, é quando você vai sem autorização do país, tá? Você vai de forma clandestina, você vai fazer uma migração ilegal para o país, tranquilo? Então, esses são os tipos de imigração que nós temos aí no mundo, tá? Quanto ao espaço, quanto à duração, quanto à forma e quanto à sua legalidade. Legal, pessoal? E é importante nós entendermos também, olha que mapa legal esse aí, são as migrações do mundo, né? Que os fluxos internacionais, ou seja, as migrações, elas foram muito intensificadas, elas foram aumentadas com o processo da globalização que nós já estudamos. Por quê? A globalização permitiu uma evolução dos meios de transporte, então as pessoas se deslocam mais no espaço. Tá? Existe uma facilitação na globalização das informações, então as pessoas conseguem ter mais informações de um local ou do outro, então elas acabam se deslocando mais no espaço. Existe também na globalização que nós estudamos, a globalização acaba acentuando o quê? Crises e disparidades econômicas, não é? Entre um local e o outro, locais mais ricos, locais mais pobres, não é verdade? E aí acabam gerando deslocamento de pessoas, principalmente de locais mais pobres, em direção a países mais ricos, tá? Então isso são características da globalização. Percebam, esses pontos amarelos são os fluxos migratórios. Quanto mais amarelo, tem uns que percebam que os pontos eles se tornaram até linhas, né? Maiores são os fluxos de pessoas migrando de um local para o outro. Essas bolinhas vermelhas significam os locais de repulsão, os locais que as pessoas saem, né? Migram. E os locais azuis são os locais que mais recebem imigrantes, são os locais de atração de imigrantes. Percebam aí como o mundo está distribuído nessa questão de migrações, né, quanto à sua repulsão e à sua atração. Tem locais que têm bastante atração no mundo. Nós vamos ver isso um pouco para frente nas aulas. E outros são locais de muita repulsão, não é verdade? Então vamos ver mais coisa aí. Mas é importante nós frisarmos, tá? Que desse processo de globalização aí, que está tudo integrado, as pessoas estão deslocando mais, mesmo com essa integração internacional que nós estamos observando, que nós estamos vendo, muitos países do mundo, eles permanecem com barreiras, tá, contra a imigração. Tem barreiras, tem países aí que não aceitam, que não gostam, que não querem saber de imigrantes. Nós também vamos estudar isso um pouco mais para frente, tá bom? Pessoal, existem vários fluxos internacionais. Existem algumas migrações que ocorrem aí em alguns sentidos do mundo, tá? Os fluxos internacionais, igual estão dispostos aí nesse mapa, que eu já vou explicar para vocês, eles podem ocorrer de três formas de maneira geral no mundo. Os fluxos no mundo, né, de imigrantes podem ocorrer do sul do planeta, nós chamamos do sul-norte, ou seja, do sul em direção ao norte. Os fluxos podem ocorrer norte-norte. E os fluxos acontecem geralmente também do sul-sul. O que quer dizer fluxos migratórios sul-norte? Olha esse mapa aqui, né? Muito legal esse mapa aqui, né? Lembra daquela classificação, aquela regionalização que nós fizemos no mundo entre o sul, os países subdesenvolvidos, os países periféricos, os países em desenvolvimento, né? Os países emergentes, e no norte os países ricos, os países desenvolvidos? Então, é normal que os deslocamentos, né, populacionais, as pessoas tendem a migrar para os países
desenvolvidos. Percebam então que as setas geralmente saem, olha, da América do Sul em direção aos Estados Unidos, à Europa, da África, olha, em direção aos países do norte, sempre, tá bom? Mas existe também o fluxo entre os países do norte desenvolvido. Olha na Europa aqui, olha essa seta aqui, olha, entre o norte da Europa, ou seja, por causa da União Europeia, né, que permite que os migrantes eles se desloquem entre os países da Europa e consigam trabalhar entre os países da União Europeia. Então existe um fluxo norte-norte de imigrantes entre países desenvolvidos. Mas existe uma tendência mundial também, hoje em dia, de pessoas se deslocarem, realizarem o fluxo dos países sul-sul, ou seja, migrarem para países do eixo sul, países subdesenvolvidos, mas que têm apresentado hoje em dia uma melhoria em suas economias, são países que estão um pouco mais industrializados. Por exemplo, olha aqui na África, por exemplo. Isso acontece muito, países que saem, que são mais subdesenvolvidos, que têm economias mais fracas, se deslocam para países mais desenvolvidos dentro da África mesmo, por exemplo, para a África do Sul, ok? Então existem esses fluxos, essas rotas migratórias, essas rotas do sul para o norte desenvolvido, entre o norte desenvolvido e também entre o sul subdesenvolvido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória sobre os processos de deslocamentos populacionais, sobre os movimentos populacionais, né? Eu vou dividir essas aulas, né, em algumas partes, porque senão vai ficar muito grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E depois vamos falar um pouco mais sobre as migrações. Vou falar com vocês, por exemplo, nas migrações internacionais, né? Nós vamos citar os países que mais aceitam imigrantes, os que menos aceitam, tá? Os países que têm mais estrangeiro vivendo dentro do seu país do que população nativa, mas isso vai ficar para as próximas aulas, tá bom? Então, tchau para vocês e até semana que vem.